Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo lá na Alta Idade Média, para a gente entender como é que funcionava a nobreza. A gente está se baseando aqui num estudo chamado A Exclusividade da Nobreza Medieval. O nosso objetivo aqui, então, é tentar entender por que ficou tão difícil entrar para a elite naquela época. Quais eram as barreiras, os privilégios, como é que esse grupo se fechou tanto? Exatamente. Vamos olhar de perto os mecanismos, sabe, que eles criaram, que foram reforçados para manter esse status bem exclusivo. E a gente vai ver que isso ia, assim, muito além do campo de batalha. Envolvia comprovar a linhagem, usar a força militar para ganhar dinheiro. Certo, então vamos lá, vamos começar a abrir esse pacote. O estudo já começa marcando uma diferença bem clara. Lá por volta de 1300, ser nobre era, um clube muito mais fechado do que tinha sido, sei lá, no ano 1000. Não bastava mais a opinião da galera, o reconhecimento público. Precisava provar mesmo, no papel, a ascendência. Mostrar que seus pais, seus avós, bisavós, todos pertenciam à nobreza. O sangue, a linhagem, virou o critério principal. Mas, isso não foi sempre assim, né? Quer dizer, essa mudança não foi da noite para o dia. Não, de jeito nenhum. Foi um processo, claro. Mas essa transformação da nobreza em algo hereditário, principalmente, teve um impacto gigantesco. Ao focar no sangue, eles criaram uma barreira enorme para quem queria entrar. Lógico, né? Sempre tem quem tente burlar o sistema. O estudo até menciona isso, tentativas de falsificar documentos para, inventar uma linhagem nobre, ou gente com muita grana e contatos comprando isenções dessas regras. Ah, interessante. Então, assim, o grupo nunca foi totalmente fechado, lacrado, mas ficou muito, muito mais difícil de entrar. Se você compara com o ano 1000, quando às vezes o reconhecimento por um feito de armas ou o poder local já podia ser suficiente, em 1300 a entrada era bem mais controlada e baseada em quem eram seus antepassados mesmo. A porta ficou só com uma frestinha, sabe? E a chave era o sangue. E para deixar essa exclusividade pela herança bem sólida, eles criaram umas ferramentas bem específicas, né? Quase como, sei lá, marcas registradas para identificar quem era quem. Uma delas, olha que curioso, é algo que a gente usa até hoje sem nem pensar. O sobrenome de família, o patronímico. É interessante pensar nisso. Se a gente viajasse pela Europa lá pelo ano 1000, ia encontrar um monte de gente com um nome só. João, Pedro, Maria. Mas aí, chegando perto de 13.100, os sobrenomes já estavam ficando comuns. E essa moda começou justamente com os nobres, lá pelo século XI, para se diferenciar. E a origem desses primeiros sobrenomes nobres diz muito, né? Muitas vezes eles vinham dos castelos ou das terras da família, então adotar o nome do castelo principal não era só para ser diferente, era uma declaração de posse, de poder ali no território e principalmente da ancestralidade ligada àquele lugar. Ah, claro. Sinalizava na hora a linhagem e onde estava a base do poder daquela família. Não era só fulano, era fulano do castelo tal. Entendi a lógica. Faz todo sentido. E junto com os nomes vieram os brasões, né? Aquelas imagens super coloridas e cheias de símbolos nos escudos, nas bandeiras, nos selos, funcionavam como uma identidade visual instantânea. Isso. No meio da batalha ou numa festa na corte, o brasão já dizia: opa, esse aí é da família X. Uma espécie de propaganda visual e para marcar a diferença. Perfeito. E junto com isso tudo, veio um interesse enorme por genealogias. O texto fala de uma verdadeira mania de árvore genealógica na alta nobreza depois do ano 1000. Antes disso, era quase impossível rastrear as linhagens de um jeito confiável. Por quê? Em grande parte, pela falta de sobrenomes fixos. Imaginar o trabalho para tentar seguir a família de alguém num mundo cheio de Guilhermes e Matildes, sem um marcador familiar claro. Era um mar de gente com nome repetido. Nossa, é verdade. Mas aí, com sobrenomes e brasões, ficou mais fácil registrar e imagino que também ficou mais fácil fiscalizar quem realmente tinha direito a usar aquilo, né? Era muito difícil falsificar uma genealogia naquela época. Olha, era um desafio, com certeza, mas acontecia sim. A verificação dependia muito de registro escrito, que nem sempre existia, podia ser manipulado, e também da memória das pessoas, de testemunhos que também, né, não são infalíveis.
Uhum. Mas a própria existência dessas ferramentas, sobrenome, brasão, genealogia, já aumentava o controle. Não era só enfeite, de jeito nenhum. Eram tipo tecnologias sociais de exclusão mesmo, feitas para marcar bem claro quem pertencia ao clube e quem estava fora, e para dificultar a vida de quem tentasse entrar de penetra. E aqui a coisa fica ainda mais interessante quando a gente fala de status, né? A figura do cavaleiro. Lá pelo ano 1000, ser cavaleiro era mais uma função militar, um especialista em combate montado. Nem sempre ligado diretamente à nobreza ou a um status super elevado por si só. Exato. Mas aí se avança para 13.000 e a cavalaria sobe para um patamar altíssimo. Vira quase sinônimo do degrau mais baixo da nobreza. Era comum a pessoa acumular os títulos. Fulano conde e cavaleiro, Beltrano barão e cavaleiro. E seguindo a mesma lógica de fechamento que a gente viu na nobreza em geral, a própria cavalaria também ficou hereditária. Lá por 1300, não adiantava só ter dinheiro para comprar o equipamento e vontade de lutar. Certo. Tinha que passar por uma cerimônia formal, a tal da investidura, que também foi uma invenção ou pelo menos uma formalização dessa época, da Alta Idade Média. E o ponto principal, provar que seus antepassados também foram cavaleiros. Nossa, bem diferente. Muito diferente do que era séculos antes. Perto do ano 1000, se alguém tivesse grana para bancar o equipamento, que era caríssimo, cavalo de guerra bom, armadura completa, armas, e tivesse tempo e disposição para o treinamento, que era longo, essa pessoa podia virar cavaleiro. Era uma coisa mais prática, ligada à capacidade de ter dinheiro e de lutar. Em 1300, a linhagem virou um pré-requisito fundamental também para ser cavaleiro. Mas por que essa mudança toda? Por que deixar a nobreza e até a cavalaria tão dependente do sangue? Por que apertar tanto as regras para entrar? Parece que foi uma reação, né? Uma estratégia de defesa da nobreza mais antiga. Parece mesmo. O estudo sugere que isso foi uma resposta ao surgimento de novos grupos que estavam ganhando poder econômico. Sim, é um ponto central. A gente está falando do crescimento das cidades e, junto com elas, de comerciantes muito ricos, banqueiros, donos de oficinas grandes. A tal revolução comercial da Alta Idade Média estava criando fortunas fora daquela estrutura antiga do campo que era dominada pela nobreza. Exatamente. E esses novos ricos, pelo jeito, olhavam para o estilo de vida nobre e principalmente para o status de cavaleiro e viam ali um jeito de subir na vida. Tinham dinheiro para comprar terra, equipamento, talvez até contratar instrutor. É um ponto crucial mesmo. Para muitos desses caras que ficaram ricos com o comércio ou artesanato, o ideal era largar o trabalho manual, ou o comércio, que eram vistos como inferiores, né? E adotar um estilo de vida mais ocioso e guerreiro, que era o típico da nobreza. Eles tinham a grana para imitar o jeito de viver dos nobres e para comprar o equipamento de cavaleiro. Entendi. Só que, para a nobreza de sangue, a origem, a mentalidade focada no lucro, o próprio jeito de viver esses novos ricos, tudo isso era visto com um desprezo, muitas vezes, como algo repreensível ou simplesmente não nobre. Eles não tinham a mesma ética aristocrática, sabe? Aquela baseada na honra, na guerra, na linhagem. Então, exigir a prova de sangue para ser nobre e estender isso para a cavalaria foi basicamente um jeito de puxar a ponte levadiça, deixar essa gente nova, com dinheiro novo deles do lado de fora do clube, e em grande parte sim. Foi uma estratégia para preservar o caráter exclusivo e hereditário do grupo. Um jeito de garantir que o status não pudesse ser simplesmente comprado, mas que dependesse de algo que só eles tinham, a ancestralidade certa. Isso complica bastante aquela imagem meio romântica do nobre e do cavaleiro, né? Mostra que tinha uma política forte de exclusão social, de manter privilégios por trás daquelas armaduras brilhantes. A gente pode até questionar se a barreira funcionou 100%, mas com certeza deixou a subida social bem mais difícil. E por falar em desmontar a imagem romântica, o estudo também deixa bem claro que a vida do nobre não era só defender o reino ou lutar por causas nobres, não. A realidade tinha muita violência e muitas vezes entre os próprios nobres. A guerra particular, sabe? A briga por terra, por herança ou só por poder mesmo. Era uma coisa comum na classe. Sim, e essa guerra constante não era só por honra ou política, não. Tinha um componente econômico muito forte por trás.
Além de brigarem entre si, os nobres usavam a força militar deles para atacar alvos que eram mais fáceis e que davam lucro. Tipo, Estabelecimentos religiosos, por exemplo, mosteiros, igrejas. Apesar de serem importantes espiritualmente, muitas vezes acumulavam terras, tesouros e não tinham muita defesa militar. Viravam alvos ótimos para saques. Claro, a guerra sempre tinha risco, né? Podia morrer, podia perder tudo. mas eles criaram um jeito mais organizado e talvez com menos risco de tirar dinheiro usando a força militar. Os tais direitos senhoriais. Parece até um nome bonito para algo mais direto, né? Pode-se dizer que sim. Se a gente olhar para o quadro geral da sociedade medieval, o sistema senhorial estava em quase toda parte na Europa. A lógica era bem simples. Usando a sua força militar, que era indiscutível, um nobre podia ser desde um cavaleiro com umas terrinhas até um duque superpoderoso e impunha uma série de obrigações e taxas sobre quem não era nobre e vivia nas terras dele ou ali por perto. Camponeses, artesãos, gente das vilas. Uhum. Era, no fundo, um sistema para tirar a renda baseado na força, na capacidade de obrigar as pessoas. E como é que isso funcionava na prática? Que tipo de direitos eram esses? Eram muitos e variados. Incluíam cobrar taxas regulares, que podiam ser pagas em dinheiro ou, o que era mais comum no campo, em produtos. Uma parte da colheita, animais, trabalho forçado em certas épocas do ano. A desculpa oficial para cobrar isso era a proteção que o senhor dava contra inimigos ou talvez contra ele mesmo, né? Certo. Além de pegar a renda, o senhor também geralmente tinha o direito de ser o juiz local. Julgava as brigas, os crimes que aconteciam ali no domínio dele. E o interessante é que as multas que os condenados pagavam iam para o bolso do próprio senhor. Exatamente. E como o senhor era, ao mesmo tempo, a polícia, o juiz e quem recebia a multa... Tinha um incentivo óbvio, né? Claro. Um incentivo óbvio para achar culpados e aplicar multas. Isso mostra de um jeito bem concreto como o poder militar da nobreza não era só um símbolo de status ou para defesa. Era a própria base para construir o poder econômico deles e o controle social sobre o resto da população. A força das armas sustentava um sistema de exploração mesmo. Bom, então organizando as ideias aqui. A gente viu que a nobreza medieval passou por um processo de, digamos, enrijecimento ali entre os séculos XI e XIV, virou um grupo bem mais fechado, mais exclusivo do que tinha sido antes. A gente entendeu que eles criaram e usaram ferramentas bem específicas sobre nomes, brasões, genealogias, não só por tradição, mas como verdadeiras tecnologias de exclusão, para provar e reforçar a importância da linhagem, do sangue. Isso. Vimos também que a própria cavalaria foi nobilitada e as regras para entrar ficaram mais duras. Em parte como uma defesa contra a subida de novos ricos, como os comerciantes e artesãos das cidades, que estavam desafiando a exclusividade da elite antiga com o poder do dinheiro deles. Exato, uma reação. E um ponto central, a gente percebeu como a força militar, a capacidade de guerrear, era muito mais do que defesa ou glória. Era o motor principal da exploração econômica. Seja pela guerra e pelo saque direto, seja por aquele sistema mais estável, mais institucionalizado, dos direitos senhoriais que tirava a riqueza dos não-nobres. Fica bem claro, né? A partir dessa análise, como a identidade do nobre estava presa em duas coisas: na ancestralidade, no sangue nobre, e no poder militar. E como esses dois pilares, linhagem e força, foram usados ativamente, não só para definir quem era da elite e quem não era, mas para sustentar uma ordem social e econômica que beneficiava demais esse grupo pequeno em cima da grande maioria da população. Isso deixa a gente com uma questão para pensar depois, né? Uma reflexão final. Se a linhagem e o controle militar eram tão centrais assim para a identidade e para o poder da nobreza, definindo essa exclusividade toda, de que outras formas essa mentalidade, essas estruturas de poder podem ter se infiltrado e moldado outras áreas da vida medieval? Boa pergunta. Como é que religião, a cultura, a arte, ou até as relações do dia a dia entre as pessoas comuns foram influenciadas por essa lógica de exclusão baseada em sangue e força? De maneiras que talvez a gente não perceba logo de cara.
Fica aí a provocação para a gente continuar pensando nisso.